E lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. Ho, ho, ho! O Henrique voltou. Frank é um veterano de guerra do Vietnã que viveu uma vida bastante difícil. Um dia, quando Frank estava no ônibus indo para algum lugar, ele viu dois jovens delinquentes tentando fazer bagunça no ônibus. Imediatamente, ele se lembrou do seu passado, onde quando criança viveu de uma forma humilde com seus pais. Quando cresceu, e lembra disso, hein? Ele teve uma namorada e prometeu se casar com ela quando voltasse do campo de batalha. Frank, então, foi designado para ir para a guerra do Vietnã, que para você que é burro igual eu e não sabe nada, a guerra foi basicamente assim. A parte norte do Vietnã brigou com a parte sul, e aí os dois guerrearam durante 16 anos, sendo que Frank passou 10 anos lá. É estimado também que algo entre 1,5 milhão e 3 milhões de pessoas tenham morrido nessa guerra. Bom, após 10 anos, Frank está pronto para finalmente voltar para casa, reencontrar os familiares e aquela namorada que ele prometeu se casar. Lembra? Frank descobriu que sua namorada tinha se casado com outro homem e já tinha 2 filhos. Desolado, Frank se matricula na academia de polícia, mas também é rejeitado apesar de seu histórico militar. Mano, sério, olha a barba desse ator. Muito minoxidil dá nisso aí, ó. Incapaz de encontrar trabalho em qualquer lugar, ele acabou ganhando a vida vendendo cachorro quente. Até que ele acabou perdendo toda a sua clientela para um outro vendedor de cachorro quente que era mais moderno. Ele então passou a maior parte do resto de sua vida como andarilho. Mas, voltando ao presente, para aquela cena no ônibus, os dois jovens noiados que fazem uma cena no ônibus tentam bater em um velho. Mas Frank salva o homem e bate naquelas pestes. Duvido você adivinhar o que os passageiros vão fazer agora. Quiz nostálgico. Oh yeah, yes, oh yes. 1. Correrem de medo e chamarem a polícia e acaba que Frank consegue a vaga na academia. 2. Vão se levantar e ajudar Frank a bater em alguém. 3. Vão começar a filmar tudo. Humanos de hoje em dia são estranhos. Ao invés de ajudar ele, gravaram a ação e jogaram na rede social. De repente, Frank ficou famoso pra caramba depois que o vídeo viralizou. Aí deram o apelido de Badass pra ele. E todo mundo ficou admirando o cara. Muita gente tá fazendo camisetas e grafites nas ruas com a cara de Frank. Os policiais até levam ele para dar uma volta na viatura e ainda por cima, Frank e a mãe dele são convidados para ir em um programa de televisão. Mas já não bastando perder sua namorada, a mãe de Frank morre 3 meses depois e deixa a casa e um cachorro bonitão para ele. Isso aqui tá ficando parecido com John Wick, não é? Um amigo de Frank, veterano do Vietnã, que tem esse nome feio aí, Klondike, Washington, vai morar com ele e entrega um pendrive para guardar na caixa de depósito da mãe dele que faleceu. Mas Frank não sabia o que tinha no pendrive e colocou numa caixa. Numa noite, Klondike saiu para comprar uns fumos e topou com 2 malandros que exigiram que ele entregasse o pendrive que tinha dado pro Frank. Klondike mentiu dizendo que não estava com ele. Ele discutiu com os 2 bandidos e no final acabou sendo baleado e mandado para Valhalla. Os 2 caras fugiram logo em seguida. Assim que soube do que aconteceu com seu melhor amigo, Frank correu para ver o corpo do Klondike e pediu para os policiais investigarem o que aconteceu com seu amigo direito e botar os culpados atrás das grades. Uma noite, um amigo do Frank, um policial chamado Malark, visitou a casa dele e convenceu ele de que o departamento de polícia tá trabalhando duro para achar a pessoa que eliminou Klondike. Mas depois de ver as notícias e descobrir que os policiais resolveram outros casos mais rápidos do que o do seu amigo, Frank percebeu que a polícia tá fazendo pouco caso, ou quase nada sobre o caso. Mas como ele é um badass, ele decide investigar o mistério sozinho, especialmente depois de ver com seus próprios olhos que a polícia estava enrolando na delegacia e não fazendo nada. Frank começa a investigar a viela onde Klondike foi baleado. Depois de investigar, ele encontra cápsulas de balas usadas num medalhão com uma foto de uma mulher dentro. Frank leva a bala e o medalhão numa casa de penhores, onde o dono da loja diz que o medalhão pertence a um cara chamado Terrence, e a foto da mulher dentro do medalhão é a esposa dele. Convenhamos, essa foi fácil, né, Frank? Depois de conseguir o endereço de Terrence, Frank correu pra lá, mas acabou descobrindo que Terrence não estava em casa e, de acordo com a confissão de sua esposa, ele não havia estado em casa há uma semana. Depois de devolver o medalhão para a esposa de Terrence, Frank perguntou onde que ele estava. A esposa de Terrence disse que ele costumava ir jogar basquete com uns amigos em um parque. Informou a localização pro Frank. Frank correu até lá. Lá ele encontrou um grupo de homens jogando basquete, que é muito comum nos Estados Unidos, e perguntou a eles sobre Terrence. Mas os jovens zoaram Frank, então ele ficou irritado e arregaçou todo mundo. Frank, o cara. Frank. Ele descobriu que eles eram amigos de Terrence e disseram a Frank que não sabiam exatamente onde Terrence estava e pediram para ele encontrar um homem chamado Ronaldo. Engraçado, né? Frank
Terrence, e aí o nome do cara é Ronaldo. Ronaldo poderia saber onde Terrence estava, já que Terrence e Ronaldo eram amigos próximos. Frank finalmente vai ao apartamento de Ronaldo e conhece seu colega de quarto, que lhe diz que Ronaldo está em um bar do outro lado da cidade. Depois de bater em vários frequentadores do bar que tentaram expulsá-lo, Frank finalmente encontra Ronaldo e pergunta a ele sobre Terrence. Claro que Ronaldo estava super cooperativo e, óbvio, né, pacificamente, por livre e espontânea vontade, deu uma informação pro Frank. Bom, Terrence está namorando uma mulher chamada Tanya. A cena então muda para um líder de gangue chamado Panther, que é nada menos que o chefe de Terrence e de Sebastian. Panther está em uma conversa séria com o Major Williams, um prefeito corrupto que o obriga a encontrar rapidamente o pendrive que Klondike roubou. O pendrive contém várias evidências de corrupção e outras coisas cometidas pelo prefeito antes e durante o seu mandato. Aqui é revelado que Klondike trabalhava com Panther, mas decidiu sair e trair Panther, roubando o pendrive importante do Major Williams. Frank então pede ajuda ao seu vizinho, um garotinho chamado Martin. Ele chamou Martin para descobrir as informações contidas no pendrive. À noite ele vai até Tanya, a namorada de Terrence, que trabalha em um salão de massagem, e pergunta onde Terrence está, mas a mulher se recusa a ajudar. Mas claro, isso não vai ficar assim. Frank a seguiu silenciosamente até em casa depois do trabalho. Após infiltrar-se na casa de Tanya, ele finalmente encontra Terrence e força ele a responder para obter informações sobre a pessoa que ordenou a morte de Klondike. Terrence eventualmente revela que o mandante foi um senhor que comanda a região chamado Panther, que eliminou ele por ter roubado o pendrive que continha detalhes de um projeto secreto para cavar um poço de petróleo no bairro, em nome daquele prefeito, Major Williams. Terrence também conta a Frank onde que ele pode encontrar Panther. Antes de comer o Panther, Frank então volta para casa para se preparar e ouve uma gritaria na casa de Martin. Ele tenta salvar Amber, mãe de Martin, que está tendo uma briga com seu marido vacilão. Depois de ajudá-la, Amber o convida para jantar em sua casa. Frank não perde essa oportunidade, porque ele é galudão, né? Ele se arrumou bem, passou um perfuminho e se vestiu de uma forma impecável. Durante o jantar, Frank pediu a Amber uma caixinha de fósforos como lembrança e ela deu a ele. Pra quê? Não sei. O bagulho tava tão sincero que eles estavam prestes a se beijar quando Martin Jr. chega e flagra os dois juntos. Frank insiste que Amber e Martin fiquem na casa dele até que ele possa consertar a porta da frente dela, que ele deve ter quebrado chutando, né? No dia seguinte, Frank entrega o pendrive ao policial Malark e segue os rastros de Panther até o esconderijo dele. Aparentemente, Panther havia descobrido sobre a chegada de Frank e ordenou que seus homens o emboscassem se ele não trouxesse o pendrive que ele queria. Frank acaba sendo dominado pelos homens de Panther, desmaia e é mantido em cativeiro e ferido para revelar a localização do pendrive, sendo até ligado a um dispositivo de eletrocução. Apesar dele ser arregaçado dessa maneira, Frank ainda se recusa a contar a localização do pendrive para Panther. Irritado com a teimosia de Frank, Panther pega a carteira dele e descobre seu endereço, onde acredita que Frank escondeu o pendrive em sua casa e seus entes queridos estão lá. Panther então ordena que seus homens continuem machucando Frank enquanto ele corre para sua casa para recuperar o pendrive. Pouco tempo depois, Frank consegue se libertar das cordas e joga o fósforo aceso que ele havia pego de Amber em alguns dos tambores de óleo armazenados no local, incendiando o prédio e causando uma explosão. Panther conseguiu fugir, mas Frank o persegue. Os dois roubam um ônibus e duelam, danificando muitos outros veículos durante a perseguição e acabam destruindo ambos os ônibus. Enquanto persegue Panther a pé novamente, Frank se depara com os dois bandidos que ele havia batido no ônibus antes. Os noias tentam desfazer a humilhação que passaram antes nas mãos de Frank, usando seus celulares para gravar eles mesmos batendo em Frank. Mas Frank os domina novamente e retoma a perseguição. Panther finalmente chega à casa de Frank e encontra Amber. Panther então ameaça eliminar a mulher pelo pendrive, mas Frank chega a tempo de salvar Amber. Os dois lutam até o quintal, e assim que Panther está prestes a atacar Frank novamente, Amber salta em suas costas, tentando ajudar Frank a retardar o movimento de Panther, dando a Frank tempo suficiente para se levantar e derrotar Panther. A polícia finalmente prende Panther e Major Williams, quando sua conexão com o escândalo de Panther é revelada na mídia. Frank, Amber e Martin acabam vivendo uma vida felizes para sempre. A mensagem moral que podemos tirar desse filme é nunca subestimar outras pessoas, independente do fundo da pessoa. Que filmaço, hein? Se você já assistiu até aqui, é um fato inegável que você gostou do vídeo, né? Então deixa um like aí, hein? E já vê esses outros aqui. Ah, calma. O vídeo na verdade ainda não acabou. Agora é hora do making of. Fique com o making of. Um beijo, um abraço, tchau. Numa noite, filha da porras, Klondikes. Assim que soube o que aconteceu com seu melhor amigo, Frank correu pra ver o corpo do merda, nome desgraçado. A polícia finalmente prende... A polícia finalmente prende...